Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu cresci em uma família onde me sentia incompreendida. A minha mãe havia falecido quando eu ainda era uma criança, me deixando aos cuidados do meu pai e dos meus dois irmãos, Rodrigo e Fabrício. E desde então, eu me sentia como se sempre precisasse lutar para ser ouvida. Em casa, todos tinham um temperamento forte e para chamar a atenção de alguém, era necessário dar força ao grito. O meu pai vivia sobrecarregado e sempre preocupado, reclamando das contas e mais contas que apareciam. Enquanto isso, os meus irmãos, em vez de ajudar o papai, só queriam saber, de farra. Sabe, eu era uma menina sensível e introspectiva e a perda da minha mãe me deixou com uma sensação de vazio e insegurança que carreguei ao longo da vida. E olha, eu acabei desenvolvendo uma visão assim desconfiada do mundo ao meu redor, sempre sentindo a necessidade de me proteger e me guardar de algo. E por causa disso, eu desenvolvi uma forte defensiva em minhas interações sociais. Eu vivia constantemente preparada contra as críticas e as rejeições, interpretando os comentários inocentes como ataques pessoais. E nessa minha mania de defesa, eu perdi amigos, amores, e isso me levou a me isolar das pessoas. Como sempre, o papel de vítima era sempre o meu. Bom, apesar da minha postura, eu era uma pessoa profundamente amorosa e compassiva por dentro, querendo me conectar com alguém. Mas a minha desconfiança me impedia de baixar as minhas defesas e de me abrir completamente. E conforme eu crescia, eu ficava ainda mais isolada emocionalmente e lutando para lidar com as minhas próprias emoções. E um dia, eu tentei conversar com meu pai sobre o assunto, mas ele me disse que a única coisa que ele entendia era trabalhar e colocar comida dentro de casa, e que assuntos de menina para ele era coisa de outro mundo. E ainda garantiu que mais 1 ou 2 anos eu iria estar bem melhor, e sabendo lidar com o que eu estava dizendo para ele. O meu pai já tinha problemas demais para arrumar outros, e por isso não me deu importância para o que eu estava falando e seguiu a vida atrás de contas e boletos. O meu irmão mais velho, Rodrigo, trabalhava como pintor e quando arranjou um emprego fixo em uma empresa pequena, mas muito boa no nosso bairro, logo saiu de casa, dizendo que o papai reclamava demais e quando não era reclamando, era pedindo dinheiro para ajudar a pagar as contas. E ele não estava mais suportando aquilo. Agora já o Fabrício começou a namorar e trouxe a namorada para morar com a gente, e o papai, que já tinha que cuidar de nós, passou a cuidar da garota dele também. E toda hora o Fabrício pedia dinheiro para comprar alguma coisa para Dondoca. E tanto o meu irmão quanto a sua namorada eram 2 folgados. E eu não gostava do jeito que eles se comportavam dentro da nossa casa. Um dia, o meu pai, cansado da folga dos 2, foi duro com o Fabrício. Disse a ele que não iria sustentar mais a sua namorada e que quem queria comer a carne que fosse atrás do osso. E o meu irmão não gostou do jeito que o papai falou com ele e insanamente partiu para cima do nosso pai, exigindo respeito.
Mas o meu pai não se intimidou e revidou, deixando o meu irmão caído no chão, dizendo que quem quisesse respeito precisava primeiro dar também. Aquela foi a única vez que eu vi o meu pai nervoso. Papai ajudou o meu irmão a se levantar do chão e pediu para ele procurar o seu próprio caminho, pois na casa dele não havia lugar para filhos que levantavam a mão para o pai. E deixou claro que a partir daquele dia o Fabrício estava cortado da sua vida. O meu irmão implorou por perdão, mas o meu pai foi firme e não cedeu. Ele finalizou a conversa dizendo que já tinha dado muitas regalias e que agora era a hora dele aprender a se virar sozinho e se tornar um homem. E quando o meu irmão foi embora com a namorada, o meu pai virou para mim e disse que a violência nunca era uma solução saudável para resolver um problema familiar. Mas no caso do Fabrício, era necessário, porque se não fosse assim, ele é quem estaria no chão, fazendo tudo o que eles queriam. Olha, os meus irmãos eram muito descabeçados e o meu pai não entendia por que eles eram daquele jeito. O Rodrigo, que saiu de casa reclamando do pai, acabou batendo na nossa porta em busca de abrigo com uma cara de piedade que até deu dó. Mas depois do que o Fabrício fez, o papai ficou mais severo com os meninos. E ele disse que na casa dele não havia lugar para filho ingrato e que quando ele teve condições de ajudar, a primeira coisa que fez foi criar asas e voar. Pois então que ele continuasse a voar, só que bem longe da árvore dele. O Rodrigo implorou, dizendo que havia sido mandado embora sem direito a nada e que não tinha um tostão furado. Papai quis entender o motivo daquela demissão, mas o Rodrigo explicou que também não entendia e por isso já havia entregado o caso a um advogado para cuidar do assunto. E o meu pai ficou comovido e acabou deixando o meu irmão ficar. Como meu pai percebeu que o Rodrigo não se movia para nada, sempre com a desculpa que estava esperando o advogado ganhar a causa, o meu pai deu algumas responsabilidades para ele. O meu irmão tinha que cuidar da comida, da limpeza pesada, enquanto que eu fiquei responsável por cuidar do quintal e da alimentação dos cachorros. E o Rodrigo? O Rodrigo achou um absurdo ele fazer tantas coisas enquanto eu quase nada. E por isso o meu irmão me obrigava a limpar toda a casa enquanto ele ficava assistindo televisão ou na rua com os amigos. A vida do meu irmão só era boa quando ele não estava fazendo absolutamente nada. O meu pai tentou várias vezes arranjar emprego para o Rodrigo, mas ele sempre dizia que não podia trabalhar porque o advogado havia dito que era melhor esperar em casa durante o processo, e o meu pai quis saber onde ficava esse advogado. E o meu irmão ficou todo enrolado e a cada hora esse advogado tinha o escritório em algum lugar. Papai deixou então o assunto quieto e no dia seguinte, quando meu pai entrou em casa, a primeira coisa que ele disse foi que nunca imaginou ter um filho ladrão. O Rodrigo olhou assustado, como quem diz que ele descobriu. O meu irmão, infelizmente, acabou roubando um motor com um colega de trabalho e foram pegos com a mão na botija. E a empresa, porém, optou apenas em demiti-los por justa causa, sem envolver a polícia no caso. E o Rodrigo jurou de pé junto que o meu pai estava enganado.
Mas o papai conhecia o dono da empresa onde ele trabalhava e foi o próprio dono que, por consideração ao meu pai, decidiu não chamar a polícia. E a casa caiu para o meu irmão. Papai pediu para o Rodrigo fazer as malas e sumir da vista dele. Mas ele pediu por uma segunda chance e disse que queria muito mudar. O Rodrigo falou que se o papai o jogasse na rua, só teria um destino: a ruína. E o meu pai apenas lamentou o pensamento dele. Mas o Rodrigo não se calou e desabafou, jogando na cara do nosso pai que a culpa de sermos como éramos era dele, porque ele não conversava, não orientava, não nos puxava para perto, e que a vida dele era só contas, contas e mais contas, e que na nossa vida se resumia em contas. E houve uma discussão entre os dois e nenhum queria admitir que estava errado. Papai dizia que nunca precisou do pai para ser quem era, enquanto que o Rodrigo retrucava que por isso mesmo ele também não sabia ser um pai. E jogou a morte da mamãe no meio da conversa, dizendo que ela morreu foi de desgosto por ter um marido que não dava atenção, não conversava, não dava carinho, e que ele era amante das contas. E o papai pediu para o meu irmão não falar o que não sabia. Mas não teve jeito. O Rodrigo disse tudo o que estava atravessado em sua garganta. E quando finalizou, disse que ia fazer as malas porque já estava com a alma lavada. E o meu pai mandou ele deixar as malas onde estava e que não precisava ir embora. Bom, mesmo depois da conversa dos dois, nada mudou. E eu continuei com os meus problemas internos. E passando pelo shopping, eu vi uma placa de precisa-se em uma livraria. E mesmo suando bicas, eu me aproximei da moça por detrás do balcão e perguntei o que precisava para conseguir a vaga. E a dona da livraria me respondeu que apenas empenho e dedicação. E eu timidamente respondi que eu tinha. E ela então me contratou. Eu comecei a trabalhar com a dona Helena e ela me ensinou que eu não precisava estar sempre armada para uma briga e que o ideal era aprender a me comunicar, porque só através da comunicação eu conseguiria resolver os problemas e os desafios interpessoais. Mas na minha cabeça, a dona Helena vivia mergulhada no mundo da fantasia e por isso no começo eu não dei ouvidos a ela. Eu primeiro precisei, quebrar a cara, perder as amigas e até mesmo um rapaz que eu gostava. O Juliano era muito brincalhão e uma vez ele me fez uma piada de mau gosto que me deixou constrangida, mas como eu estava sempre na defensiva, eu o envergonhei na frente dos amigos e revelei a todos o nosso segredo. Puxei a peruca que ele usava e, sem nenhuma noção do que eu estava fazendo, eu pedi para ele levar as coisas mais a sério. E o que eu fiz me causou muitos arrependimentos. E eu tentei várias vezes o perdão do Ju, mas ele não me deu. E pior, tentou várias vezes o suicídio. E graças a Deus, e para minha sorte, ele não conseguiu tirar a sua própria vida. Um outro acontecimento foi quando a minha amiga Janaína falou que eu estava troncudinha e que eu precisava emagrecer um pouquinho. E naquele momento eu perdi a paciência e respondi que ela parecia era um palito e que se não tomasse cuidado, o vento a levaria. E a Janaína tinha um trauma por ser muito magra e
devido à falta de volume em sua parte traseira, ela chegava a andar de lado para esconder. E mesmo ciente da dor dela na hora da raiva, eu acabei falando sem pensar. E uma coisa é verdade: na hora da discussão, ninguém quer elogiar, a gente quer machucar, fazer doer, sangrar e acaba cometendo erros terríveis. E sinceramente, depois de falar as coisas para as pessoas, eu não conseguia me sentir bem. Eu ficava sufocado por minhas próprias defesas. E por isso eu fui atrás de ajuda. E com um nó na garganta e o coração pesado, eu cheguei até a Dona Helena. Ela me ouviu e pediu para que eu saísse do modo defensivo, pois aquilo já estava se tornando cansativo tanto para mim como para os outros, e disse que eu precisava compreender o que estava por trás daquele sentimento e buscar maneiras de lidar com aquilo. E para me ajudar, começou a praticar a comunicação assertiva comigo. E eu fui entendendo melhor como a vida funcionava e me sentindo muito mais esclarecida. A Dona Helena tinha o dom de persuadir as pessoas. Ela sabia quando era o momento certo de falar e ensinar. E eu realmente queria ser como ela. Além disso, ela parecia muito com a minha mãe e uma vez mostrei uma foto da mamãe para ela. E a Dona Helena ficou impressionada com a semelhança entre as duas, e isso nos aproximou ainda mais. Em casa eu comecei a praticar o meu novo jeito de ser, e aos poucos a nossa família começou a conversar mais. Eu puxava assunto com o Rodrigo, com o papai, e como eles eram fechados, foi como quase arrombar uma porta. Mas as coisas foram acontecendo. Meu pai era tão reservado que quando começou a se abrir, falava olhando para o prato. E um dia eu pedi para ele olhar nos meus olhos, dizendo que estava interessada no que ele estava falando. E ele respondeu que não conseguia. Então eu pedi para ele pelo menos tentar. E o clima em casa foi mudando, o meu irmão e o meu pai já conseguiam conversar, falar sobre esporte, trabalho e mulheres. E finalmente tocaram no nome do Fabrício. O meu pai disse que não iria procurar o meu irmão, mas se ele viesse até ele, teria uma conversa de homem para homem. E isso chegou aos ouvidos do Fabrício. E no Dia dos Pais de 2014, o meu irmão apareceu em casa com a esposa e o filho. E os dois tiveram uma conversa bem demorada. O Fabrício pediu perdão ao papai, dizendo que nem se vivesse 1000 anos conseguiria se perdoar. Mas o meu pai pediu para ele esquecer e enfatizou que o importante era que ele estava arrependido e que todos seguissem em frente sem olhar para trás. E também aproveitou para pedir perdão a nós três, por ter sido um pai ausente, omisso e que nos deixou crescer sem orientação sobre como ser adultos, e disse que se pudesse voltar ao passado faria tudo diferente. Mas como não podia, queria muito que tudo fosse diferente a partir dali. Papai viveu por mais 3 anos e foram os nossos melhores anos ao lado dele. Finalmente, o Rodrigo conseguiu um emprego em uma empresa com oportunidade de crescimento. Mas para isso, precisava estudar. E foi exatamente o que ele fez. O meu irmão se formou em engenharia química e se tornou um homem super inteligente. O Fabrício, junto com a esposa, montaram uma oficina de costura. Eu me formei em psicopedagogia e estava super bem financeiramente e profissionalmente, mas ainda me faltava um amor.
Eu queria um amor para chamar de meu. E no desespero, eu tentei na internet, mas tudo ficava mesmo no virtual. E um dia, passeando no shopping, decidi ir até a praça de alimentação comer alguma coisa. E quando me sentei à mesa, eu notei um homem me olhando. E por um breve instante, eu achei que o conhecia, assim de algum lugar. E não sei por que causa ou razão, ele se aproximou e quando os nossos olhos se encontraram, ele me disse: "Você continua linda." Foi como se uma onda de lembrança invadisse a minha mente. O passado estava ali bem presente diante de mim. Era o Juliano, o rapaz que eu havia arrancado a peruca na frente de todos. Gente, aquele homem estava um arraso de bonito e não era mais o cara inseguro que uma vez foi. E o Juliano se sentou e nós começamos a conversar. E ele me falou que havia passado um longo caminho de autoaceitação e crescimento pessoal desde aquele dia. E afirmou que a sua careca já não era uma fonte de vergonha, mas sim uma parte da essência de quem ele era. O Juliano não me agradeceu por eu ter tirado a peruca dele, pelo contrário, disse que ainda tinha mágoa de mim e só se livraria daquele sentimento se eu aceitasse um convite para um jantar. Mas antes perguntou se eu estava com alguém, claro. Aceitei o convite do Ju e voltamos a nos relacionar. E um ano depois, nos casamos. Rodrigo me acompanhou até o altar e no dia do meu casamento, ele e a dona Helena mostraram interesse um pelo outro. E os dois começaram a sair juntos. Mas ela estava um pouco receosa por ser 15 anos mais velha do que ele. Mas o meu irmão mostrou para ela que a idade era apenas um número e eles estão firmes e apaixonados até hoje. Com o Juliano, eu tive um menino, o João Gustavo.